Senador, ontem aconteceu a CPMI, né, com depoimento importante, né? E hoje o senhor comentou em plenário. O que o senhor achou da comissão ontem? Olha, foram 12 horas muito esclarecedoras, né? Começou logo com uma tensão no ar, quando o pessoal da base do governo Lula queria 5 minutos apenas para os parlamentares falarem. E aí se criou aquele clima, que história é essa? Por que não pode ser os 10 regimentais? O que é que estão querendo esconder, que a gente não fale, que a gente não pergunte? E aí foi para o voto. Chegou ao ponto de ir para o voto. E nós ganhamos por um voto para podermos fazer perguntas em 10 minutos. Isso aí traz mais transparência. Por falar em transparência, eu estou muito preocupado com a posição do Senado Federal, né? Foi feito um parecer da Advocacia Geral da União justificando o sigilo de 100 anos, dizendo que a CPMI que não deve levar isso a cabo, requerimentos nesse sentido, e nós vamos insistir, tá? Porque a população quer saber e merece ter um direito, porque é ela que foi roubada. Foi a população brasileira, os aposentados, as pessoas menos favorecidas desse país, que colaboraram com o INSS a vida inteira e que no momento que mais precisam, né, de comprar remédio, no momento de ter dignidade no final da vida, foi ver lá o dinheiro saqueado, total, com contribuições, descontos indevidos, né, uma série de outras irregularidades que a gente está começando a puxar o fio da meada. Então, por que não pode saber onde é que o careca do INSS, o grande todo-poderoso, que roubou talvez bilhões, onde é que ele andou aqui dentro do Senado? Saiu na mídia. E por que a gente não pode ter acesso? Então, isso não é correto e nós vamos insistir. Essa CPI tem um presidente que está independente na história, tem um relator que tem uma história no Ministério Público e é independente, tem tudo para dar certo. Só que vão tentar blindar, vão tentar sabotar, como fizeram em outras os poderosos fizeram em outras comissões parlamentares de inquérito. Graças a Deus, o presidente hoje do inquérito no STF é o ministro André Mendonça, que ontem foi tentado que o delegado que veio na sessão já fechada não falasse nada. Ele chegou no início lá, não queria falar nada. E o presidente, corretamente, tirou o seu coordenador, que estava ali quase como uma coação da testemunha, e ele começou a falar. E depois veio um habeas corpus para que ele falasse, no sentido inverso do que pediram a ele, né? Do que pediram para o ministro André Mendonça, que era para ele ficar calado, né? E ele acabou tendo que falar, pela decisão do ministro André Mendonça, falar das operações já deflagradas. Então, por isso que foi muito esclarecedor. Mas tentaram sabotar e vão tentar o tempo todo. Inclusive, segunda-feira, nós já estamos nos preparando, vamos trabalhar o final de semana para ouvir a senhora Enzimar, que quando terminou a sessão ontem, 9h30 da noite, ela, aqui no saguão do Senado, procurou a mim, procurou o relator, o presidente, a comissão que estava naquele momento, e mostrando documentos, é de partir o coração, mostrando os descontos que ela está tendo no seu holerite de pensionista, né? Então, nós vamos ouvir essa senhora e esperamos que ela seja a voz desses brasileiros lesados e que o Senado respeite essas pessoas. A Comissão Parlamentar de Inquérito está fazendo um grande trabalho, mas vão tentar, o escândalo é muito grande, infelizmente, explodiu no governo Lula o número de descontos e dessa fraude escandalosa, e a gente vê que estão querendo já dar uma blindada e nós não vamos aceitar isso em hipótese nenhuma. E eu peço ao brasileiro que assista, que acompanhe o trabalho dessa CPI e que cobre seus representantes, mas que ore também, porque a guerra é espiritual. Eu tenho certeza que essa CPMI pode trazer algo muito grave do que está acontecendo e ser muito produtiva, como foi o Mensalão, que revelou aquele escândalo de corrupção, né? De um passado bem recente, como foi a CPI dos bingos, lá atrás,
né, que revelou agentes públicos envolvidos, parlamentares. Essa pode passar o Brasil a limpo, essa CPMI do roubo dos velhinhos, dos aposentados do Brasil. Senador, quais são os próximos passos segunda-feira? Segunda-feira nós vamos ter 2 audiências, né, e também vamos votar requerimentos. Então a gente espera que tudo flua de uma forma serena, tranquila, sem blindagem, né, sem nenhum tipo de artimanha para sufocar essa CPI que nasceu bem, que começou bem, que está fazendo um trabalho muito interessante. Ontem foram 12 horas. Isso não é brincadeira, não, né? Então, o esquema que estava sendo armado aí para blindar não deu certo e a gente espera continuar de forma transparente com a população e contamos com você para que a gente tenha aí o que está oculto sendo revelado. Muito obrigada, senador. Obrigado, querida. Tudo de bom. Bom final de semana, tá? Abraço. Tchau.